Alguns os chamam de broncos, outros se referem a eles como buckaroos, e dependendo de quem é, eles podem usar palavras como pecuaristas, vaqueiros, cowpokes e cowpunchers. Existem outros termos menos conhecidos para definir os personagens também, como drover, vaqueiro, pastor ou fazendeiro, com frases mais populares como wrangler e rancheiro também incluídas. No geral, porém, o legado dos cowboys pode ser melhor resumido através de uma simples descrição: o batimento cardíaco do Velho Oeste. Cowboys e a cultura cowboy têm dominado em grande parte a conversa sobre o Velho Oeste e a obsessão duradoura do mundo com todas as coisas da fronteira ocidental. Graças ao ex-soldado transformado em showman William Cody, ou melhor conhecido como Buffalo Bill, as mentes de todos foram preenchidas com representações dramáticas da vida no Oeste, centradas nas façanhas dos cowboys. A representação funcionou tão facilmente, pois os cowboys definiram muito do que agora é conhecido como a vida americana, pelo menos no final do século XIX, antes de se espalhar para a era moderna da história dos Estados Unidos da América. Os cowboys viviam vidas definidas pelo trabalho árduo, comunidade, agricultura, comércio e talvez um pouco de perigo jogado no meio, dependendo de onde e quando ele estava liderando a vida como um vaqueiro. Para explorar mais sobre o contexto histórico dos cowboys e os homens e mulheres que representaram esses ícones, aqui está o primeiro de uma série de ensaios em vídeo focando em vaqueiros específicos que simbolizam a importância da profissão para a história dos Estados Unidos da América. Primeiro, a lenda de Nate Love, também conhecido como Deadwood Dick e o maior cowboy negro de todo o Oeste. Nate Love, escrito como Nat Turner, mas pronunciado como Nate o Grande, nasceu escravizado em 14 de junho de 1854. Ele nasceu na plantação onde ele e sua família trabalhavam, localizada no condado de Davidson, Tennessee. Robert Love, proprietário de uma notória plantação sulista com grandes fazendas, era conhecido na região. Devido ao tamanho da propriedade, havia muitos escravos, e os pais de Nate, por sorte, ocupavam posições de maior magnitude, concedendo-lhes mais privilégios que os demais servos. Samson Love, o pai biológico de Nate, era um capataz escravizado que trabalhava nos campos. Ele gerenciava os outros escravizados, garantindo que o trabalho diário fosse satisfatório para a casa grande. A grande casa é precisamente onde a mãe de Nate, Mahala Melissa Love, foi designada para trabalhar. Ela era mais uma faz-tudo, trabalhando tanto na cozinha quanto servindo mesas, além de manusear o tear e ajudar a tecer roupas para o resto da casa. Nate não era o único filho dos Love. Ele tinha uma irmã mais velha, Sally Love, nascida em 1846, e um irmão mais velho, Jordan Love, nascido por volta de 1849. Durante a infância, Nate era cuidado principalmente por sua irmã, Sally, enquanto sua mãe passava a maior parte do tempo na casa grande. Porém, devido à idade avançada de Sally, ela foi obrigada a trabalhar na cozinha junto com Mahala. Como resultado, Nate aprendeu a ser independente da melhor forma possível, focando em cuidar de si mesmo. Os três irmãos amados se beneficiaram da posição de Samson na plantação. Ele sabia ler e escrever, ainda que a alfabetização de negros fosse ilegal no Tennessee naquela época. Assim, ensinava seus filhos secretamente. Nate e seus irmãos aprenderiam gradualmente a ler e escrever. Samson pensava que isso daria a seus filhos uma chance melhor de sucesso após o fim da escravidão, um risco perigoso que, sem dúvida, valeu a pena anos depois. Em outubro de 1864, Andrew Johnson emancipou oficialmente todos os escravos no Tennessee, enquanto atuava como governador militar do estado.
No final da Guerra Civil, em 1865, a escravidão estava terminando nos Estados Unidos, e Nate Love e sua família eram finalmente homens livres. Depois de libertos, Samson e Mahala optaram por ficar no condado de Davidson, Tennessee, onde seguiriam criando Nate e seu irmão Jordan. Graças ao longo relacionamento de Samson com o proprietário Robert Love, este estava disposto a alugar uma de suas fazendas menores em um acordo de meação. Assim, Samson e a família Love se estabeleceram em 20 acres de uma fazenda maior de tabaco e milho, as culturas mais lucrativas na época. Com Nate em idade mais apropriada para trabalhar na época, ele cuidava principalmente do jardim ao lado da casa da família. Suas especialidades eram lidar com batatas doces, nabos e cebolas, enquanto ajudava seus pais no que precisavam. Infelizmente, a doçura desfrutada pela família Love pós-guerra rapidamente se tornou amarga quando Samson Love morreu logo após a primeira rodada de plantio de milho. Isso deixou Mahala e seus filhos em uma situação difícil, sem ninguém para cuidar das principais colheitas. Nate não deixou a sorte deles ir por água abaixo e assumiu ele mesmo a maior parte das responsabilidades agrícolas. Sua mãe e irmã também ajudaram rapidamente, mas ainda era insuficiente. Nate começou a procurar trabalho em outras fazendas no condado de Davidson, principalmente plantações, com o mesmo sistema de parceria da plantação Love. Através desses trabalhos esporádicos, Nate revelou uma habilidade nata para domar cavalos. Era algo que nem ele nem ninguém ao seu redor realmente sabia, muito menos entendia. Mas era inegável para quem presenciou. Nate Love era um encantador de cavalos, o que o tornava um trabalhador inestimável em todas as fazendas onde trabalhou, em casa e no Tennessee. As habilidades de Nate logo o permitiram entrar em vários sorteios em Davidson County e arredores. Ele venceu 2 vezes o prêmio de um cavalo para seu próprio uso. No entanto, a cada vez, Nate virava e revendia o cavalo para os proprietários. Ele recebeu $50 em troca, que prontamente levou de volta para a fazenda da família Love para ajudar sua mãe e irmã. De volta ao condado de Davidson, Mahala e Sally Love estavam lidando bem com as coisas sozinhas. Um dos tios de Nate mudou-se para a cidade e prometeu cuidar da matriarca da família Love e sua filha. Isso proporcionou a Nate a oportunidade de levar seus talentos apreciados para o oeste, onde ele teria mais chances de encontrar um trabalho melhor, escapar das hostilidades da reconstrução no sul e fazer uma boa vida para si mesmo e sua futura família. O primeiro grande passo de Nate Love rumo ao oeste foi em Dodge City, Kansas. Com apenas cerca de R$30 na carteira, ele estava ansioso para vasculhar a cidade em busca de qualquer oportunidade de trabalho que se encaixasse em suas habilidades peculiares. Ao chegar, Nate vagou pela cabeceira do trilho do Kansas, onde residiam um rebanho de gado e os vaqueiros responsáveis. A equipe era do famoso Rancho Duval do Texas, localizado no rio Palo Duro do Panhandle do Texas. Durante o café da manhã dos vaqueiros, Nate pediu para falar com o chefe da trilha sobre um emprego com os condutores de gado. O chefe da trilha logo ofereceu um emprego a Nate, com uma condição: domar o cavalo mais selvagem dos peões. Claro, nem o chefe da trilha, nem o resto de sua equipe tinham ideia de que a tarefa era a cara do Nate. O futuro cowboy aceitou o desafio animado e foi apresentado ao seu adversário equino, Goodeye. Nate comentaria mais tarde que domar Goodeye foi o passeio mais feroz e exigente de sua vida. O líder da trilha estava certo ao dizer que isso revelaria o verdadeiro caráter de Nate. Felizmente para ele, seu caráter era de uma coragem fortalecida como aço,
e ele conseguiu um emprego no Rancho do Val por um salário de $30 por mês. Enquanto estava no rancho, Nate se adaptou bem ao seu novo papel como cowboy no Velho Oeste. Ele aprimorou suas habilidades de condução, aplicando seu conhecimento agrícola em maior escala. Rapidamente, ele se tornou o principal trabalhador rural de todo o Panhandle do Texas. Em certo ponto, Nate ganhou um revólver calibre .45 para praticar tiro ao alvo. Como seus outros talentos de cowboy, atirar veio naturalmente para Nate, e ele era considerado um verdadeiro atirador antes de sua próxima tarefa. Nate Love tinha uma habilidade inquestionável para fazer acordos e comprar o gado ideal para o Rancho do Val. Depois de aprender a se proteger e fazer fama como pistoleiro, ele viajou para o sul, para o México, diversas vezes. Lá, ele adquiriu a fluência em espanhol, que teve mais tarde na vida, enquanto liderava várias compras de gado entre os estados e a América Central. Após a turnê de 3 anos com a gangue do Rancho do Val, Nate buscou novas oportunidades no Oeste. Em 1872, Nate mudou-se para o Rancho Gallinger, perto do Rio Gila, no centro do Arizona. Enquanto no Arizona, o jovem cowboy continuou aperfeiçoando suas habilidades ao encontrar lendas do Velho Oeste, como Pat Garrett e seu grande rival, Billy the Kid. Rancho Gallinger é onde Nate enfrentou seu primeiro grande desafio quanto à violência da fronteira. Em várias excursões de condução de gado, ele encontrou hostilidade, seja de bandidos tentando roubar de seu rebanho ou bandos de guerreiros indígenas tentando invadir os colonos. Depois de 4 anos no estado de Cobre, onde ganhou o apelido de Red River Dick, Nate Love sentiu que era hora de mudar novamente. Desta vez, ele focou na cidade de Deadwood, localizada no território Dakota. Conduzindo uma valiosa boiada para o norte, ele alcançou a estação de trem de Deadwood no início das comemorações do 4 de julho. Segundo sua autobiografia, no dia da independência de 1876, ele entrou em um rodeio e prontamente venceu vários concursos. Ele afirmou que o objetivo era laçar, derrubar, amarrar, bridar, selar e montar um Mustang o mais rápido possível. Isso era moleza para o Nate, que viu a fita azul em sua jaqueta de franjas antes do rodeio começar. O cowboy marcou um tempo pouco abaixo de 9 minutos, com o competidor mais próximo a 3 minutos e meio atrás dele. Em seguida, Nate participou do concurso de tiro, precisando acertar um alvo de rifle a 250 metros e um de pistola a 150 metros. Todos os 14 tiros de rifle acertaram o alvo, com 10 dos 12 tiros de pistola, marcando perfeitamente o alvo mais próximo. Novamente, o primeiro lugar e os melhores registros do Oeste eram dele para reclamar. Nate Love, agora um cowboy totalmente formado, saiu do rodeio com $200 em dinheiro de prêmio. Essas afirmações são infundadas, pois os jornais de Deadwood, que cobriram as festividades do 4 de julho, nunca mencionaram um rodeio ou os concursos citados. Isso não significa que não ocorreram, porém, e Nate provavelmente teria vencido de qualquer forma, dada sua habilidade. Depois de seus feitos no dia da independência, Nate Love, também chamado de Red River Dick, ganhou seu apelido mais popular, Deadwood Dick. O nome foi inspirado por um personagem de romances baratos criado por Edward Lytton Wheeler, um escritor popular na época. Não demorou muito para Nate relembrar seu tempo no sul, no centro do Arizona, e deixar Deadwood depois que o interesse persistente por suas façanhas no rodeio desapareceu. Ele estava ansioso para conduzir o gado e participar novamente do trabalho real como vaqueiro. Em outubro de 1877, Nate quase morreu por causa disso. Em um dia que parecia típico de outono, recolhendo alguns gados perdidos que pastavam mais abaixo no rio Gila, um pequeno grupo de nativos americanos, Pima, sequestrou o vaqueiro.
Ele foi baleado várias vezes e não conseguiu escapar da captura. Porém, quando retornou ao acampamento Pima, sua vida foi poupada. Acontece que essa banda dos Pima era composta por várias identidades mistas, com uma boa parte da tribo compartilhando raízes indígenas e afro-americanas. Como resultado, o chefe da tribo e o resto dos Pima optaram por manter Nate vivo, por completo respeito à sua herança e suas habilidades de tiroteio. Eles trataram suas feridas e o curaram, com a filha do chefe se interessando romanticamente pelo cowboy perdido. Nate até considerou casar-se com a mulher Pima, e o resto da tribo apoiou o relacionamento e clamou para que ele fosse adotado em sua banda. No final do dia, porém, Nate sabia que seu coração ainda estava na vida de cowboy, e uma noite ele roubou um pônei sobressalente e cavalgou até o oeste do Texas, escapando de seu curto aprisionamento e nunca mais olhando para trás. Nas décadas seguintes, até meados de 1880, Nate continuou dominando como pecuarista e pistoleiro. Com o tempo, a paixão de Nate por dirigir gado foi desaparecendo. Ao envelhecer, ele sabia que era hora de pendurar sua sela e esporas para sempre. Em 1889, Nate se aposentou da vida de cowboy e casou-se com Alice Owens. Eles se casaram em 22 de agosto em Denver, Colorado, onde o casal chamou de lar por alguns anos. Em 1890, Nate procurou por trabalho não qualificado antes de se tornar um carregador da Pullman. Ele ajudou a lustrar sapatos, carregar bagagens e arrumar quartos nos vagões dormitório da ferrovia Denver e Rio Grande. Ao longo dos próximos 25 anos, a vida como carregador da Pullman levou Nate e sua família por toda a fronteira ocidental. Em vários momentos da vida, eles chamaram Wyoming, Nevada e Utah de lar, antes de finalmente se estabelecerem nas praias do sul da Califórnia em 1910. Após encerrar sua carreira como carregador, Nate trabalhou como guarda de segurança e mensageiro na General Securities Company em Los Angeles. Em 1920, Nate e Alice se mudaram de Malibu para Santa Mônica, onde o casal residiria junto pelo resto da vida de Nate. Em 11 de fevereiro de 1921, Nate Love faleceu aos 66 anos. Ele deixou para trás um legado duradouro, mais famosamente descrito em sua autobiografia de 1907, intitulada A Vida e as Aventuras de Nate Love, mais conhecido no país do gado como Deadwood Dick. Embora muito pouco, em termos de verificação histórica, tenha vindo a apoiar os relatos fascinantes documentados por Nate, o livro foi um grande sucesso, pois as pessoas da época estavam ansiosas para colocar as mãos em todas e quaisquer histórias sobre o Velho Oeste e as figuras maiores que a vida que o tornaram assim. Quer você acredite ou não que as histórias de vida de Nate Love sejam fato ou ficção, uma coisa é absolutamente verdadeira: sobrevivendo à escravidão no Sul e se libertar para perseguir sonhos de ser um cowboy na fronteira é uma façanha que a maioria das pessoas na história não pode reivindicar. Independentemente se houve tiroteios além do tipo de Billy the Kid ou fugas ousadas de bandos de guerreiros nativos americanos, o cowboy chamado Nate Love, ou melhor ainda Deadwood Dick, viveu plenos, se não emocionantes, 66 anos na Terra. Uma realização digna de ser compartilhada com o mundo por muitos e muitos anos a vir.